Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o anúncio feito pelo primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan, que disse ter decidido retirar o seu país da CSTO, a aliança militar da Rússia, e de como os russos prometem reagir a isso. As alianças militares são um dos mecanismos mais importantes para a sobrevivência de qualquer nação, reino ou império, não importando o seu tamanho ou força, com o Império Romano sendo um caso clássico disso. Apesar de ter sido o maior e mais poderoso império do seu tempo, os romanos não dispensavam alianças militares com outros reinos ou impérios menores, pois eles sabiam que, dessa forma, não apenas teriam soldados extras para lutarem nas suas guerras, como teriam também a garantia de que aquele aliado específico não se transformaria facilmente em um inimigo no curto ou médio prazo. Esse princípio continuou valendo ao longo da história, chegando, obviamente, ao século XX, com uma aliança militar assinada entre a Inglaterra, França e Polônia, tendo sido determinante para o início do maior conflito da história. Em setembro de 1939, a Alemanha invadiu a Polônia, acreditando que os ingleses e franceses não honrariam a aliança firmada com os poloneses. No entanto, Londres e Paris estavam decididos a barrar o expansionismo alemão e, por isso, honraram o pacto com Varsóvia, declarando guerra à Alemanha após os alemães se recusarem a sair do país. E durante aquele conflito, as alianças militares continuaram desempenhando um importante papel, com destaque para os aliados, liderados pelos Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, uma das maiores alianças já criadas na história e que no seu auge englobou mais de 50 nações. Após o fim daquele conflito, as alianças militares voltaram com força total. Como naquela época o Exército Vermelho de Stalin tinha mais soldados, blindados e aviões do que todos os países europeus juntos, a única forma de conseguirem barrar o ímpeto expansionista soviético seria através de uma aliança que envolvesse também os Estados Unidos. Nascendo assim, em 1949, a OTAN, originalmente formada por 10 países europeus, mais os Estados Unidos e o Canadá. Em 1955, em resposta à entrada da Alemanha Ocidental na OTAN, os soviéticos criaram a sua própria aliança militar, o Pacto de Varsóvia, inicialmente composto por todas as repúblicas socialistas soviéticas, mais a Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Hungria, Polônia e Romênia. Quando a União Soviética colapsou em 1991, o Pacto de Varsóvia deixou obviamente de existir, mas a Rússia e algumas nações que no passado estiveram aliadas decidiram criar uma outra aliança militar similar, nascendo em 1992 a CST, sigla em inglês para Tratado de Segurança Coletiva, rebatizada em 2002 para CSTO, sigla para Organização do Tratado de Segurança Coletiva, uma aliança militar plena que diz que um ataque contra um membro é um ataque contra todos os outros membros, exigindo uma resposta militar conjunta de todos. Com todos os 6 países membros efetivamente acreditando nisso até setembro de 2020, quando o Azerbaijão atacou a Armênia na Guerra de Nagorno-Karabakh. Apesar dos vários pedidos de ajuda da Armênia, a Rússia decidiu ignorar aquele seu aliado, com Putin limitando-se apenas a intermediar reuniões entre os dois lados em conflito. Quando aquela guerra terminou em novembro de 2020, a Rússia enviou uma força de manutenção de paz para Nagorno-Karabakh, com a missão de impedir o reacendimento da guerra até que o conflito pudesse ficar resolvido pela via diplomática. No entanto, em dezembro de 2022, o Azerbaijão voltou a atacar, impondo um bloqueio completo de Nagorno-Karabakh, impedindo a entrada até mesmo de itens de primeira necessidade para 120 mil pessoas que viviam na região, na sua maioria armênios étnicos.
E, mais uma vez, apesar de todos os apelos da Armênia, a Rússia, a líder da aliança CSTO, se negou a prestar auxílio ao seu aliado, com isso aumentando a confiança do Azerbaijão, que em setembro de 2023 voltou a atacar, reacendendo a guerra, resultando em uma ofensiva militar que expulsou completamente a Armênia da região, obrigando a que mais de 100 mil armênios fugissem para a Armênia. Toda essa atuação da Rússia, ignorando solenemente um aliado militar, levou o primeiro-ministro armênio Nikol Pashinyan a protagonizar autênticos episódios de fúria, dizendo por diversas vezes que o seu país tinha sido traído pela Rússia e que a aliança CSTO não tinha razão para existir, já que foi incapaz de fazer justamente aquilo para o qual foi criada, que era proteger e dar apoio militar a um membro sob ataque. Tudo isso levou a Armênia a se afastar gradualmente da Rússia e a se aproximar dos Estados Unidos e de outras potências ocidentais como a França, com o primeiro-ministro Pashinyan chegando mesmo a afirmar que o seu objetivo era firmar parcerias de segurança com outras nações, que não a Rússia. Esse afastamento armênio levou a Rússia a protestar, com membros de topo do regime de Putin, inclusive propagandistas, fazendo com a Armênia exatamente aquilo que fizeram com a Ucrânia antes da invasão russa, criando argumentos falsos para transformar a Armênia, aos olhos da sociedade russa, em um país inimigo, com muitos propagandistas russos acusando o primeiro-ministro Pashinyan de ser um traidor e de estar levando a Armênia para aquilo que classificaram de uma catástrofe. Mas, apesar de todas as ameaças e pressões russas, Pashinyan seguiu adiante com a sua política de afastamento da Rússia, anunciando oficialmente, nesta quarta-feira, 12 de junho, que a Armênia efetivamente sairá da aliança CSTO, com a data exata a ser anunciada em breve. Segundo Pashinyan, a Rússia e os demais membros romperam o pacto da aliança em diversas ocasiões, com o primeiro-ministro armênio acusando mesmo Putin de ter incentivado a guerra e a vitória do Azerbaijão, visando a assinatura de acordos vantajosos de compra e venda de petróleo e gás com aquele país. O anúncio de Pashinyan foi, obviamente, muito mal recebido na Rússia, com políticos e propagandistas russos aumentando ainda mais o tom das ameaças, com alguns dizendo mesmo que Putin não terá outra opção a não ser atacar a Armênia para impedir a aproximação do país com o Ocidente. Com a Rússia 100% focada na Ucrânia, muitos acreditam que esse ataque poderia vir através do Azerbaijão, com o presidente azeri Ilham Aliyev tendo expressado por diversas vezes o seu desejo em abrir um corredor através da Armênia para ligar o território principal do Azerbaijão com o enclave de Nakhchivan. Segundo muitos analistas, Putin daria luz verde para um ataque azeri contra a Armênia, visando a abertura desse corredor, como uma vingança por uma falha cometida pela própria Rússia, que era honrar um pacto de aliança.